Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos novamente ao nosso curso. Hoje é o nosso curso de fotovoltaica, nós vamos ver o dimensionamento de um sistema off-grid. Lembrando que o off-grid é aquele que não é conectado à rede e o on-grid é o que é conectado à rede. Então a diferença está entre a conexão da rede, perfeito? Esse off-grid ele tem aí o implemento das baterias, é um pouquinho diferenciado, mas dá para a gente ir entendendo legal aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos projetar, vamos começar aqui o nosso bate-papo, assim nós daremos sequência aqui no nosso curso. Bem, sistema off-grid, ok? Sistema off-grid. Nesse sistema, opa, só estou vendo na nossa caneta aqui, se essa caneta tá legal, pronto, legal. Sistema aqui, off-grid, off, desligado, da rede, perfeito? Então, nesse sistema, ele tem a particularidade de nós utilizarmos ele no local onde nós não temos energia e vamos suprir essa necessidade, tá ok? Já vimos lá na conceituação, onde eles são instalados em locais de difícil acesso, né? No deserto, numa floresta, numa montanha, então dependendo aí da situação. E cada vez mais esse sistema vem sendo utilizado. No sistema de antenas, por exemplo, utiliza-se muito o sistema fotovoltaico off-grid, perfeito? Então, aqui nessa parte aqui, né, essa nossa aula, né, projeto de off-grid, dimensão, né? Então, passo a passo para o dimensionamento, nós vamos ver aqui como é que nós vamos fazer, como é que nós vamos chegar nesse cálculo, como é que nós vamos dimensionar, esse é o nosso objetivo da nossa aula de hoje, começar, tá ok? Começar, porque essa daqui serão 3 aulas do mesmo assunto, que é o dimensionamento off-grid. Então nós temos que lá, na elaboração, nós temos a execução, na avaliação, desempenho, operação e manutenção. Na parte da elaboração é a definição dos objetivos, o pré-projeto e o projeto executivo. Aqui a definição dos objetivos é quais são as cargas que nós queremos, né? Fazer com que esse sistema supra essa necessidade. Então, os objetivos aqui está relacionado à carga. Instalação, comissionamento, né? Depois que instalou, ver se está tudo certo. O desempenho de avaliação, depois de um determinado período de instalação, né? Fazer algumas medições, né? Fazer algumas avaliações, para ver se aquele objetivo, né? Aquele objetivo inicial foi alcançado. Bem, para isso nós temos aqui, vamos dizer assim, 3 coisas que vão impactar o nosso projeto. Tá? Então, é a latitude, né? Então, conforme a região que nós tivermos no país, daqui a gente vai ver num momento oportuno como a gente chega aqui no site, né? Tem um site específico que ele mostra para nós qual é a radiação naquele ponto. Então, com isso nós vamos ter mais ou menos, vamos dizer assim, tirarmos mais ou menos do módulo fotovoltaico, tá ok? Então, conforme a radiação, quanto maior a radiação, sem problema nenhum. Aqui a parte de orientação geográfica vai ser o local onde nós vamos instalar o módulo. Então, se nós, adiantando, né, instalarmos na face norte, vai ser o melhor local. Então, é isso que está aqui que nós vamos ver. E esse daqui é o inclinamento da placa, né, do módulo fotovoltaico, tá ok? Conforme o inclinamento, mas nós vamos ver passo a passo, né, situação por situação aí. Bem, aqui falando da orientação. Bem, olhando aqui, então o Sol nasce de leste a oeste. Então uma forma de nós nos orientarmos, então se nós tivermos, né, se nós colocarmos aqui nosso braço direito para leste, o esquerdo vai estar a oeste, na nossa frente vai estar o norte e atrás o sul. O local de melhor, vamos dizer assim, melhor para a instalação é
quando o módulo está virado para o norte. Então, o painel voltaico deve ser instalado na água que estiver mais voltada para o norte. Quanto mais desviado do norte, menos o sistema gera em relação ao sistema corretamente orientado. Óbvio, né, que nós vamos ver se nós temos essa disponibilidade de colocar esses módulos, né, do telhado de tal forma que ele fique mais voltado. Aí se ele ficar voltado para o sul, ele vai ser ineficiente. Então nós vamos ter que usar mais módulos, aí pode até inviabilizar o projeto. Então, nós temos lá, vamos pensar assim, tá? Bem a grosso modo, bem a grosso modo. Então lá, virado para o norte, eu vou ter 100%, não vamos ter isso, mas vamos pensar dessa forma. Eu tenho lá 100%, né, vamos dizer assim, de eficiência do módulo se ele estiver virado para o norte. Se ele estiver virado para o sul, vai ser 30%. Então, observe, né? O mesmo painel, se nós colocarmos, né, a diferença que vai ser no momento da geração. Isso aqui eu estou chutando, mas só para vocês terem uma ideia de quão é importante nós, sempre na medida do possível, virarmos para o norte. E também enfatizando que se for para o lado sul, talvez seja inviável o projeto. Tem que fazer uma conta muito boa para ver se torna interessante ou não. Por quê? Porque você não vai ter sol irradiando no módulo. Esse é o grande problema, né? Então, o que nós temos aqui? O espaço disponível, a potência necessária, o impacto energético e o retorno financeiro. Então, sempre que nós estivermos falando essas quatro, né, vamos dizer assim, situações devem ser levadas em consideração para que nós tenhamos aí o melhor possível do nosso sistema. Esse é o objetivo, né? Tirar o máximo possível do que foi instalado pelo né, o investimento que vai ser feito. Então, restrições físicas, né? Espaço da instalação dos painéis, excesso de sombreamento, posição do telhado inapropriado e inseguro, isso é muito importante. O módulo, né, são pesados, né, você vai colocar uma carga a mais em cima do seu telhado, conforme for o telhado, ele pode abarroar. Então, não dá para a gente ter todos os telhados eu vou instalar. Não, tem que ser analisado o telhado para ver como é que nós vamos colocar, ou até mesmo tem situações que deverão ser implementados reforços no telhado, assim, para acomodar, né, os painéis, perfeito? Dificuldade de acesso, restrições econômicas, né, que é uma coisa que é óbvio, né, que sempre vai levar em consideração o nosso projeto. Valor baixo da tarifa da energia, um indivíduo que paga pouco, tempo de retorno financeiro, né, elevado, nosso payback, adequações que implicam no aumento do custo. Então, nós chegamos lá no telhado, vai ter que fazer um reforço. Aí o molho fica mais caro do que o peixe. Então vai ter que refazer esse telhado, ou colocar uma outra sustentação, ou colocar também uma estrutura metálica, alguma coisa nesse sentido. Então vai ter que verificar se esse custo, né, vai no final, né, se esse custo vai entrar no custo, né, do projeto, aí o custo-benefício do projeto como um todo, como que ele vai se comportar. Tem que ser levado em consideração. Aqui nós temos aqui bem simplesinho, né? Um módulo, também conhecido como painel, o regulador, a bateria e a carga. Nesse caso aqui, a carga é em corrente contínua. Então tem lá uma carga lá de 12 ou 24 volts em corrente contínua. Neste caso, nós não precisamos do inversor. Porque o inversor vai pegar a corrente contínua e vai se transformar ela em corrente alternada. Como a nossa carga aqui já é uma carga de corrente contínua, então por essa razão não há necessidade de colocar um inversor. Mas é muito pouco provável que você tenha só a carga aí em corrente contínua, né? A mais utilizável, mais, né, comercial, aqui nós temos o maior uso é justamente a carga de corrente
né, alternada. Então, neste caso, nós vamos precisar deste inversor. Perfeito? Então, aqui, ó, olhando aqui, nós temos esse sistema aqui montado. Nós temos aqui. Depois eu faço um vídeo, coloco para nós aí, dar uma olhada. Nós temos o módulo lá fora, né, daqui. Aqui nós temos o regulador. Qual que é o regulador de tensão? É a tensão que ele vai mandar para a bateria para poder carregá-la, tá ok? A carga, nós podemos colocar uma carga, continua a carga em corrente contínua, e nós temos aí um inversor para aquela ideia, né? Vamos lá, isso daqui é corrente contínua, tá bom meu gráfico, hein? Fácil de entender. Esse daqui é a nossa corrente alternada. Então, até aqui nesse ponto é corrente contínua. Aqui passa, depois que passar do inversor, ele vai ser o quê? Vai ser uma corrente em CA. Perfeito? Aqui é corrente contínua, antes do inversor, depois do inversor, corrente CA. Bem, aqui nós temos aqui, né, várias, né, digamos aqui, para determinar a potência do sistema. Diferente do sistema conectado à rede, que é o on-grid, o sistema off-grid, alimentar parte da minha instalação em circuito separado na rede. Aqui nós temos abreviações, né? Ó, ED, energia diária, rendimento global, R, ER, VI, tensão padrão do sistema, autonomia. Então são nomenclaturas aí que a gente vai passar aí para ficar mais fácil na hora que nós vamos fazer o cálculo, tá? Então, a capacidade útil, profundidade de descarga, capacidade real, nominal, por aí vai. Baterias em série, baterias em paralelo. Nós podemos utilizar a bateria em série e em paralelo, perfeito? Se nós pegarmos duas baterias de 12 volts e ligarmos elas em série, no final da série nós teremos 24 volts. Então, a importância, né, de qual que é a tensão que nós vamos utilizar, nós podemos ter aí a tensão desejável, então, de acordo com a disposição das baterias, perfeito? Vou ligar, os módulos, é o que acontece com os módulos, né? Nós vamos ver a tensão que entra lá no inversor, vamos ligar um módulo de tal forma que aquela tensão, nós chegamos àquela tensão devido à configuração de ligação dos módulos. Aqui também na bateria aplica-se o mesmo procedimento, né? Se eu quiser uma determinada tensão, conforme, né, a tensão, a corrente, vai ser conforme nós vamos ligar nossas baterias, perfeito? Aqui também tem energia gerada diretamente, a corrente também, né? Esse daqui, horas de sol a pico, é da onde nós temos, né, maior incidência, né, do sol. É o momento que nós temos uma maior geração, um momento de pico de geração. Então, do sol a pico também é o pico de geração. Perdão, aí nós temos o número de módulos de fileiras em série, número de módulos, né, de fileira em paralelo. Aí os módulos aqui são os painéis, número total de módulos. Bem, feito isso, nós temos que chegar na corrente, né? E temos aqui a corrente da carga, tensão nominal, inversor. Né? Então, como é que é o inversor? O princípio do inversor, para nós olharmos qual é o inversor que nós vamos utilizar. Nós vamos ver a potência nominal, a eficiência, a tensão nominal e a corrente nominal. São as informações, digamos, as informações básicas de um inversor. Bem, aqui nós vamos analisarmos qual as cargas que nós temos. Aqui nós temos 4 cargas e vamos entender o que está acontecendo aqui, perfeito? Então, a minha casa, nós temos, vamos falar nós, né? Temos 2 lâmpadas fluorescentes de 9 watts, ela fica ligada por 4 horas, 7 dias por semana. Então, qual que é o total de energia gasta, né? Por semana, semanalmente, né? Diária, né? 72 kWh. Dia. Então, se nós deixarmos, né? Se nós deixarmos todos esse equipamento, vai ser esse daí por dia o quanto que vai gastar. Essa lâmpada da cozinha, 9 watts, ela fica um pouco mais de tempo, 7 horas, 7 dias, 7 dias por semana, então vai ser 54 watts hora dia, tá ok? Então, isso daqui é consumo.
E nós temos aqui a energia, né, nos quartos, fluorescente. E depois aqui no final nós temos TV, antena parabólica, que o consumo é 117 watts por 6 horas, dá 600 watts por hora. Então, chegamos à conclusão, para suprir essa necessidade, o quanto é que nós vamos gastar, o quanto nós pretendemos, né, que o módulo, o nosso sistema gere. Então, aqui nós gastamos quanto? 807 watts, 807 watts dia. Então é a quantidade. Então aqui tem aqui como é que chegou aquele cálculo lá. Quantidade, watts, hora e dias. Perfeito? Dividido por 7 para nós chegarmos na quantidade diária. O diariamente é o que nós gastamos. Então é o que nós vamos poder, temos que gerar. Bem, aí nós temos um inversor. O inversor, ele também vai levar em consideração, mas numa simultaneidade de hora, mas no instante, né? Ó, tá gerando e tá gastando, tá gerando e tá gastando. Então, essas lâmpadas aqui, ó, nós temos que suprir a necessidade dele. O simultâneo aqui é momentâneo. Eu acho que o momentâneo seria o simultaneidade aqui está relacionado em gera, consome. Então, esse aqui é o objetivo. Então, quanto é que nós vamos ter simultaneamente ou momentaneamente? O simultâneo e momentâneo aqui é a mesma coisa. Assim, quanto que o inversor ele tem que suprir? A carga que ele vai ter que suprir é de 174 watts. Então, isso daqui é potência, né? Então, tem uma diferença que esse daqui é consumo. Quando nós falarmos watts por hora, é consumo. Quando nós falarmos watts, é potência. Então, se nós pegarmos lá um chuveiro, 4.000 watts, então ele 4.000, 4.200 watts é a potência dele. E o consumo dele, qual que será o consumo daquele chuveiro? Vai depender de quanto tempo ele ficar ligado. Então, tem uma diferença aí entre a potência e o consumo, perfeito? Porque, como eu já disse, o consumo será quanto tempo aquela potência ficou ligada. Então, voltando aqui do nosso inversor, nós temos que aí uma carga de 174 watts. Aí nós temos que fazer uma conta, porque nós temos que ter um ponto, todo equipamento elétrico, né? Então, você tem um ponto que ele trabalha melhor eficiência. Nós temos que chegar na melhor eficiência. O inversor acontece usando quando se tem, né, entre 50% e 70% da carga. Então, pego aqui, ó, 174 a 70%, ou seja, é 174 mais 30%, deu esse valor, 248 watts. Em 5%, em 50%, ele vai lá 348. Então, é o ponto ótimo. Numa dessas aulas aqui para nós, que nós tivemos aqui para trás, nós vimos eletricidade básica. E o equipamento de medição, nós sempre tem o melhor ponto de medição no meio da escala. Então, se nós pegarmos, por exemplo, vai pegar lá de 0 a 10 volts, qual que é o melhor ponto para aquele multímetro, né? Na escala do multímetro analógico? 5 volts, vai. De 0 a 10 volts, 5 é um meio da escala. Aqui também acontece a mesma coisa. Qual que é a melhor faixa para que o nosso inversor tenha maior eficiência? Vai ser ele trabalhando 50% a 70%, o range, né? Então ele vai ter, aí nós vamos tirar essa parte de 30% para frente e 50% para trás. Então, se ele estiver trabalhando entre 50% e 70%, joia. Isso levando em consideração que eu tenho o quê? O 174 watts. Então, eu tenho que pegar o 174 e jogar, né, 30%, né, tirar 30% ou tirar 50% para achar uma faixa, né? Então, o que acontece? Os extremos, ele não trabalha bem nos extremos.
ele trabalha bem, porque aí está relacionado à troca de calor, né? Aos equipamentos, tal. Então é um momento, é o ponto ótimo nessa faixa, perfeito? Será que, vamos ver, mas aqui, deixa eu fazer isso, quer ver? Ó, vamos fazer assim, ó. Aqui tá o 248, tá? 240. E aqui tá o 348. Então, nessa faixa aqui, ó, que vai ser a melhor faixa, que ele tira aqui os 30, aqui ele tira os 30% e aqui eles tira 30% e aqui tá os 50%. Qual que é o ponto ótimo? O ponto ótimo é esse daqui que tá nessa faixa aqui de funcionamento, daqui até aqui. Então, os extremos não é legal, porque ele tem uma eficiência. Ele pode trabalhar aqui? Pode, mas ele vai ter uma eficiência menor. Perfeito? Essa é a ideia. Bem, vamos seguir. Esse aqui é o inversor. Qual inversor então nós vamos trabalhar? Vamos trabalhar com esse daqui, ó, de 300 watts. Então, nós temos a tensão em 12 volts ou 24 volts. O modelo. Aí nós temos que olhar o datasheet, né? Vamos ver, ó, a eficiência, né? Pick-up de eficiência, ó. 87, se ele for de... Aqui é de 120, né? Deixa eu dar uma olhada legal aqui. 120, qual que é a tensão? Aqui a tensão é 12, ok? E aqui a tensão é 24. Então, se nós pegarmos aqui, esse está com 87 por eficiência, se for de 24 volts, ele tem 89% de eficiência. Então, mesmo que ele está ali marcando, ele é 300 watts, mas qual que é a eficiência? Então, na realidade, ele vai ter um range, né? Que ele vai ter uma eficiência aí de 11% a menos do que está no datasheet. Então, o que vai acontecer? Olha só, observe que nós tínhamos aqui agora nós estamos vendo consumo. Então, foi escolhido o modelo, né? Esse modelo aqui, 300, né? Deixa eu dar uma olhada, isso aqui, ó, esse modelo. Então, esse modelo aqui que nós estamos vendo, nós chegamos no cálculo que nós fizemos anteriormente, que o consumo diário era de 807 watts por dia. Então, isso é consumo. Mas o inversor, ele tem uma ineficiência, né, de 11%. Então, imagina que para ele gerar tudo isso daí, para ele tem um consumo interno dele que é da ordem de 11%. Então, se nós pegarmos o 87 que nós precisamos e for encaixar ali, então ele não vai suprir a nossa necessidade, porque ele vai ter uma eficiência de 89%. Então, nós temos que colocar esse 11%. Então, nós temos todo o nosso consumo da nossa carga, que nós vamos utilizar, mais o consumo do inversor. Pense dessa forma. E quanto é que é esse consumo dele para geração, né? Considerando a eficiência do inversor em 89%, vamos acrescentar 11% na geração. Ou seja, no nosso 807, eu vou ter que colocar também a parte do inversor, que é de 11%. Então, qual que vai ser o nosso consumo diário? Vai ser 907 watts dia. Então, isso faz com que pense da seguinte forma, né, para até facilitar um pouquinho o raciocínio. Nós temos a nossa carga, as nossas lâmpadas, né, lâmpada fluorescente, né? Nós temos aqui 6 lâmpadas fluorescentes, a TV e a antena. Então isso nós chegamos a um cálculo de consumo diário, mas o consumo, então o inversor ele entra como uma carga, por essa razão que nós acrescentamos aqui, ó, tá vendo? 100 watts, mais ou menos 100 watts diário para suprir a necessidade do inversor. E qual que é essa demanda do inversor? 11%. Ok? Então nós temos que, os nossos módulos vai ter que gerar também
o suficiente para o inversor. Por isso que subimos de 807 para 907 watts por dia. Bem, aqui é um cálculo, né? Devemos considerar o rendimento global, que é um sistema fotovoltaico de 89% a 91%. Aqui nós já estamos falando do rendimento, né? Do rendimento global do sistema fotovoltaico, ou seja, então nós nunca vamos conseguir 100% de geração. Então o conjunto todo ele vai ter, né, uma energia gerada ali real que vai ser entre 89%, coincidência ali do inversor, a 91%. Então, resumindo, o sistema terá perdas de entre 9% a 11%, que deve ser considerado na energia diária calculada. Então, vamos entender isso aqui. Nós vimos, primeiro, nós pegamos lá nossas lâmpadas, lá, né? Foram 6 lâmpadas, né? A TV, a parabólica e tal, e chegamos a 807. 807 watts dia. Aí nós vamos colocar o gerador entra como carga. Ele entrou como carga, o gerador. Ótimo, o inversor. Aí nós colocamos lá o 11%. Agora, todo o sistema também, ele tem entre 9% e 11% de ineficiência. Tá? Então, nós vamos ter que acrescentar também mais 10%, chegando então a 1.008 watts dia de consumo. Entenderam? Ó, minha carga, o inversor, mais a perda no sistema. São perdas, né? Se você analisar. Só que nós temos que compensar tudo isso com a inserção de mais módulos, porque imagina, o próprio sistema, ele também vamos pensar assim, que ele consome uma parte. Então nós temos que levar em consideração essa parte de consumo. Aí nós chegamos aqui a esse valor aqui, perfeito? Bem, aí nós vamos, já temos as variáveis para o cálculo do banco de baterias. Então nós temos a bateria, tensão nominal 24, a energia, né, real diária levada em consideração, nós levamos aqui, e nós queremos fazer um cálculo aí para nós termos aí uma autonomia de 3 dias, se não tiver chovendo, né? Se tiver, agora nós vamos passar a calcular, né? A entrada do inversor é 24 volts, então tem essas informações aqui que nós tivemos aqui. Bem, aí o que nós vamos pegar? Nós vamos pegar, né, a energia, tá vendo? Que nós vamos consumir, o número, a tensão, e nós chegamos em quê? Nós chegamos que no nosso consumo aqui, no nosso consumo diário aqui que nós vamos precisar de uma capacidade, né? Isso daqui é uma capacidade útil, né? Essa capacidade útil, nós vamos precisar de 126 ampere-hora. Então aí nós já conseguimos já conseguimos chegar ao que? Um valor do nosso banco de baterias, que é a capacidade útil do nosso bateria. O que nós fizemos? O nosso consumo, o número, né? O número de dias que nós chegamos, tá aqui, a nossa energia real diária, tensão nominal, autonomia de banco para 3 dias. Foi nós que definimos. Eu quero para 5 dias, então vai ter que colocar aqui vezes 5. Mas vai mudar, né? Porque a tensão aqui é 24 volts, então a capacidade útil, a diária que realmente nós vamos gastar pelo dia de autonomia. Mas nós chegamos a 126 ampere-hora. Da profundidade da bateria, isso é uma coisa extremamente importante que não pode ser deixada de levar em consideração. Aqui é o seguinte, a bateria, na realidade, ela tem uma carga, um consumo de 60%. Se nós pegarmos e consumir tudo aquela vida útil da bateria, carrega, descarrega zero e carrega novamente, descarrega zero, carrega novamente, essa daí a bateria, tá vendo? Tem essa observação aqui, vamos ler junto. Uma bateria não deve ser descarregada além de um certo limite, sob pena de danificar ou diminuir a vida útil dela.
Vamos considerar no nosso projeto uma profundidade de descarga de 60%. Ou seja, no final de 3 dias, as baterias estarão com 40% da descarga. Vamos entender isso daqui, quer ver? Vamos ver se eu consigo fazer isso daqui, a nossa bateria. Essa é a nossa bateria, tá? Feinha, mas é nossa. Então aqui nós temos 100%. Vamos pensar aqui que aqui é a carga, tem 100% da carga. No final de 3 dias, nós não podemos zerar. Depois que nós utilizarmos, mesmo depois que nós utilizarmos, nós podemos chegar no máximo a 60%. Por quê? Porque se nós chegarmos aqui abaixo, nós vamos entrar e vamos diminuir drasticamente a vida útil da bateria. Então nós não podemos usar, né, toda ela e descarregar. Aí nós vamos, nossa, a bateria vai para o beleléu. No projeto, ó, o projeto de vida útil da bateria é dado no gráfico. Então, nesse caso aqui, ó, nesse caso, nós vamos ver os ciclos, né? Então, com profundidade de descarga de 60%, ó, a bateria terá uma vida útil estimada em 350 ciclos. Como são 3 ciclos por dia, a bateria poderá durar 3 anos. Agora, se nós colocarmos aqui uma quantidade... e se nós fizéssemos utilizasse menos a bateria? Aí o ciclo a profundidade ele vai reduzindo, porque aqui nós temos, ó 350, nós estamos a 60%. Se nós utilizássemos 70%, então olha só o que vai acontecer, ó, ele vai ter uma descarga menor. Eu não sei quanto é que é, mas vamos supor aqui que aqui seja 280, tá? Então, quanto maior quantidade, né? Quanto maior, aqui está em 60%. Quanto mais nós descarregarmos a bateria, 70%, por exemplo, aí esta vida útil da bateria vai influenciar. Então, vamos dizer assim, eu encho a bateria de elétrons, mas eu não posso puxar todos os elétrons. Eu tenho que manter no mínimo 60%. Aí nós vamos ter uma vida útil maior ou menor. É o que está aqui, ó. Nós temos aí 2 anos, certo? 2 anos, 2,8, né? 2 anos e 8 meses, né? 2,8 anos, né? Vai fazer com que o ciclo, né? Mais ou menos 3 anos aí. Então esse ciclo da vida útil depende de quanto nós tirarmos ela. Quanto mais nós tirarmos, né? Quanto mais nós tirarmos, descarrega carrega, descarrega tudo, carrega a bateria, vai durar aí 6 meses aí, não mais que isso. Então sempre atuando ali em 60% vai ser o ideal para que a gente aumente o ciclo, né? A vida útil da bateria, tá ok? Então a vida útil da bateria está relacionado à quantidade de descarga, né? Que nós vamos dar, profundidade de descarga, né? Quanto maior for a descarga, né? Tiramos tudo, depois carregamos de novo, isso vai influenciar na vida útil da bateria. Bem, aqui é o cálculo, né? Então aí nós fizemos aí esse cálculo novamente, né? Ó, a capacidade real, nós pegamos a capacidade útil, pegando aqui da capacidade aqui aqui a capacidade da profundidade de descarga, que é de 60%, nós colocamos aqui. Então, na realidade, nós temos que ter um sobredimensionamento para que na hora que nós formos utilizar, ela chegue naquilo que nós queremos, que no caso aqui é de 126 horas. De 126 horas. Então, nós temos que ter aqui, ó, por exemplo, uma bateria, né? Uma carga real de 210, né? 210 ampere-hora, mas na realidade, sabendo que a nossa carga lá é de 126. Aí essa diferença está lá na diferença para nós podermos utilizar no máximo 60%, perfeito? Aí agora vai ser fácil de entender o raciocínio. Aí se nós colocarmos aqui uma menor, então quer dizer que na hora que nós estivermos utilizando, nós vamos passar
dos 60%, tá ok? A bateria, o tipo de bateria, né? Nós temos aqui a tensão, né? O consumo real, né? A capacidade nominal das baterias. Então tem todo um dimensionamento a ser feito, né? O cálculo, né, de 24 horas diárias é o mais indicado para ser 20. Então tem os dados de catálogo também, que nós vamos ver qual que é a capacidade dela, qual que é que mais atende a nossa necessidade. No caso daqui a C20, por quê? Como nossos cálculos são feitos em 24 horas, a mais indicada é essa C20 que tem essa característica, tá ok? Então olhando aqui, ó, né, o modelo 12M, ó, aqui a tensão, né, o real, então nós temos a capacidade em 25. Sempre, né, os componentes elétricos, eles sempre têm, eles são ensaiados a 25 graus. Então ali é digamos assim, um ponto ótimo de trabalho. A 25 graus é o que nós vamos ter lá. Tensão nominal 12 volts, né? A capacidade lá em ampere-hora 105, tá? Comprimento, dimensão, peso, são as informações que nós temos aí. Aí nós vamos ver, né? Como que nós vamos calcular as baterias, né? Se nós tivermos, ó, a quantidade de baterias, né? Ó, a tensão, quantidade, né, da bateria, né, do banco, né, tensão, entrada do inversor, determinada pela quantidade de baterias em série. Então, por que a bateria em série? Porque se nós tivermos duas baterias em série, ligadas uma na outra, nós vamos ter o que? No final, aqui mais e aqui menos, nós vamos ter 24 volts, se ela for, cada uma for de 12 volts. É o que está escrito aí, tá ok? Aí a quantidade, né? A quantidade, a carga real que nós precisamos, né? Então tá aqui, de 24 volts, tá o banco. Então, ó, carga real necessária, CR, né? Carga real, 210 amperes, determina a quantidade de baterias. Então, se nós temos lá, né, baterias em paralelo, a quantidade, então aqui nós temos, como ela tem 105, né, ampere-hora, então nós temos aí duas baterias, perfeito? Se vocês analisarem, são bastante informações, mas lá no começo do vídeo tem lá quem é quem, né? Esse daqui são baterias em paralelo, aqui são baterias em série, perfeito? Aqui é o ampere-hora que nós precisamos aqui, né, que é de 210, aqui é o da bateria, né? Então nós chegamos a duas baterias. Aqui, como nós vamos ligar, serão ligadas, perfeito, as 4 baterias. E opa, então pessoal, por hoje é só. Para a dimensão geral, né, desse banco de baterias, o que nós vamos precisar para esse nosso sistema, nós teremos 3 aulas. Por que nós dividimos em 3 aulas? Porque se fossem 3 aulas, né, todo esse conteúdo ficaria uma aula muito extensa. Então, por essa razão foram divididas, né, parte 1, parte 2, parte 3, tá ok? Então, por hoje é só. Não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, dar um like, assim a gente vai fortalecer o nosso canal, tá bom? Até mais, até a próxima. Tchau, tchau.